Estou em silêncio aqui. Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esta nosso chá da tarde desta quarta-feira, de goleada da Espanha, de surpresas de Japão, uma tarde gloriosa para o futebol. Sejam bem-vindos à nossa apresentação sobre o Rio Negro, mais do que tudo sobre a Amazônia, um tema que voltou à moda com toda a sua força pós-COP27, mais do que devida, parte do nosso futuro, não tenho a menor dúvida disso. E a ideia, basicamente, dessa viagem é isso, é mostrar essa Amazônia que ainda está para ser descoberta para a maior parte de nós brasileiros. Essa região que nós vamos é uma região muito especial da Amazônia. A Amazônia é gigantesca, né? A Amazônia Legal representa 55% do nosso território, compreende 7 estados diferentes, 7 ou 9 estados, agora estou na dúvida. Enfim, começa lá no Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Amazônia, Acre, enfim, são vários estados que englobam, e são vários biomas também. E aonde a gente vai é uma Amazônia que a gente chama de Amazônia profunda, é uma Amazônia muito pouco tocada mesmo. Diferente, por exemplo, quando a gente vai para o Pará, ou para o Mato Grosso, ou mesmo para a região de Rondônia, que você já vê toda essa parte do agronegócio chegando muito rapidamente. Aqui não. Aqui é uma Amazônia que ela está realmente intocada. E essa região que nós exploramos é uma região que vai além disso. E por que ela vai além disso? Porque o turismo que existe nessa região, normalmente ele vai da cidade de Manaus até a cidade de Novo Airão, que fica mais ou menos umas 2 horas e meia de carro. E que se você for de barco, dá umas 8, 10 horas, dependendo da distância, da velocidade do barco. Mas é essa região que normalmente é explorada pelo turismo, entre Manaus e Novo Airão. E o que a gente faz aqui é o contrário. Não é que é o contrário, é uma extensão disso. A gente sai a partir de Novo Airão e mergulha para dentro do Rio Negro, mais em direção ao Alto Rio Negro, né? Então, Baixo Rio Negro é essa parte de Manaus, Novo Airão, Anavilhanas. A Anavilhanas é o segundo maior arquipélago fluvial do mundo. A gente explora, sem dúvida, a gente explora durante a nossa viagem também esse arquipélago, mas a gente segue rio adentro, né, de direção de leste para oeste, subindo o rio, na verdade, em direção ao Médio e Alto Rio Negro, e essa região é muito pouco explorada. Quer dizer, basicamente, a gente não encontra nenhum turista nessa rota. E é isso que a gente gosta de apresentar. Quer dizer, um lugar completamente intocado, com comunidades ribeirinhas que existem por lá, muito espaçamento entre elas. É um lugar que a gente vê também uma reconstrução dessas comunidades. Por que eu chamo de reconstrução? Porque um dos lugares que nós visitamos em Novo Airão é a Fundação Mirina Malaquias, que é uma fundação que vem trabalhando com essas comunidades, principalmente na questão de educação, não só de complemento de educação efetiva, ou seja, ela está implantando escolas físicas, a estrutura, né, física das escolas, são 25 novas escolas que estão sendo colocadas nessas comunidades, como também a parte de educação ambiental. E que a gente percebe lá o quanto é fundamental isso para a preservação de toda a região. E a gente fala de região, uma região extremamente grande, né? Estamos falando aí de algo em torno de 500, 600 quilômetros de margem de rio, onde existem essas comunidades e onde elas, se não houver esse trabalho, fazem a parte da floresta que está em volta como exploração. Então, eu digo fundação, a gente participa disso também, mas a fundação, ela trabalha educando para que a gente possa usufruir da floresta de uma forma muito menos predatória e muito mais cooperativa no que ela tem de melhor.
né? Então, existem programas de preservação de quelônios, que são as tartarugas, e você paga as comunidades para isso. Existe artesanato local, existe a recepção de turistas, enfim, existem uma série de outros fontes de renda que você pode providenciar para a comunidade para que ela não trabalhe na forma mais exploratória da floresta. Muito bem, vou começar a fazer a apresentação aqui da nossa viagem para a gente entender um pouco melhor disso tudo. Vocês estão vendo já a apresentação ou não? Sim, muito bem. Então, por isso que a gente chama de navegando pela Amazônia Profunda. Mais do que tudo, a forma de se ver a Amazônia é pelos rios. Assim, é pelo rio que você conhece a Amazônia, não tem outra forma. São poucas as estradas que cruzam, especialmente essa região, mas é pelo rio que você vai conhecer flora, fauna, as comunidades, enfim, é por aí que a gente vai. E a melhor forma que a gente encontra aqui é por o melhor navio possível, na verdade, um barco com 12 cabines que se chama La Jangada. Eu vou contar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouquinho. Para a gente entrar no clima, eu apresento aqui um rápido clipe. Não sei se vocês vão conseguir enxergar muito bem, não sei se o Zoom vai permitir fazer esse streaming, mas é legal para a gente entrar um pouco no clima. Muito bem. O que é interessante desse clipe, que vocês devem ter visto algumas informações interessantes, assim, a primeira coisa mais importante de todas, que todo mundo pergunta, mosquito. Não tem mosquito no Rio Negro. Não tem mosquito no Rio Negro. Tem muito menos mosquito em Rio Negro, nessa região da Amazônia, do que você encontra na praia de Juqueí. Eu não vou nem falar de Ilhabela. Aí nem dá para comparar. Mas, assim, se você pegar Baleia, Praia da Baleia vai ter muito mais mosquito do que aqui. E por quê? Porque o Rio Negro é um rio ácido. Ele é um rio antigo, muito antigo, é um dos rios mais antigos que nós temos. E por ele ter um leito antigo e tem a folhagem que desce por ele, ele fica com uma acidez que não permite com que os ovos dos mosquitos se reproduzam. Então você não encontra mosquito aqui. Primeiro mito, assim, vamos tirar essa história assim, estou com medo de mosquito. Não tem mosquito. É uma maravilha. Literalmente, a gente acha que vai encontrar e não tem. Isso é bem importante porque
você pode ficar tranquilamente sem repelente no barco, quando a gente for nas praias. Tem praias. Essa é outra coisa boa dessa época do ano, porque você tem muitas praias. Não é assim como você vê na foto. Você vê aqui é Navilhanas, né? Esse conjunto de ilhas que você vai encontrando. Mas durante a nossa navegação, essas ilhas têm as praias e a gente nada maravilhosamente bem por lá. Eu vou colocando algumas outras coisas durante a nossa apresentação, falando um pouco do clipe também. Quais são os lugares que a gente vai visitar? Então, a gente claramente visita o Parque Nacional de Anavilhanas, que são essas ilhas todas, Parque Nacional do Jaú, que é um parque recente, que está sendo... começou a ser explorado o turismo nele agora, a Reserva Baixo Rio Branco Japeri, que é onde vai ficar a nossa principal visita à comunidade de Itaquera. Temos os nossos especialistas, as nossas atividades, uma logística toda pensada e os cuidados com a saúde. Nosso programa por lá. Então, no dia 27, nós chegamos de onde quer que você esteja no Brasil ou no exterior, ou se você vier direto do Catar, pode chegar diretamente para Manaus. Chegamos em Manaus e vamos para o nosso Hotel Juma, que é a primeira noite. A gente vai visitar o Centro Histórico à noite, ter o nosso jantar de boas-vindas, dormimos e no dia seguinte nós saímos com um transfer terrestre até Novo Airão. Então é mais ou menos entre 2 horas e meia e 3 horas. A estrada é boa, bastante boa. Nós chegamos em Novo Airão e lá já embarcamos no La Jangada. Almoçamos a bordo e começamos a nossa navegação pelo Parque Nacional de Anavilhanas. São os 2 primeiros dias. Então, um pouquinho do Centro Histórico, Teatro Municipal, Teatro Ópera de Manaus. A história aqui é super interessante. Isso é contado durante a nossa visita por lá. Mas, basicamente, é um teatro europeu, bem europeu, construído em plena selva amazônica, e que é um legado histórico do ciclo da borracha. E a gente conta toda essa história desse ciclo durante a nossa navegação. No dia 3, aí a gente faz uma trilha, na verdade, a gente já vai dormir bem perto dela. A gente faz uma trilha que chama Grutas do Madadá. É uma trilha de mais ou menos 1 hora e meia de caminhada, com boa parte dela sendo feito interpretações da floresta. Então, nós temos guias super especializados lá, que vão, à medida que a gente vai adentrando na floresta, eles vão explicando para que serve essa planta, o que é um pau-rosa, um pouco dos bichos, das formigas, as aranhas. As aranhas não estão ali, eles cutucam um pouco para mostrar. Dos sons da floresta, dos passarinhos, enfim, como se sobe uma árvore, do jeito dos povos originários fazem, e assim eles vão interpretando. Então, a trilha demora para a gente chegar na gruta, mas é porque a gente vai parando e vai entendendo a floresta por dentro, que eu acho que é uma parte super bacana, né? Depois a gente explora um pouco as grutas, que é algo meio raro de você encontrar ali nessa parte da floresta. São grutas de granito e a gente vai entender um pouquinho da formação geológica delas. Inclusive, um dos especialistas que acompanha é o Adriano Gambarini, que é geólogo. Então, a gente entende um pouco disso. Explora essas grutas e depois o retorno é muito mais rápido, em torno de 30, 40 minutos. Voltamos, vamos tomar um belo banho de Rio Negro, vamos ter um lanche nas praias, e aí continuamos a navegação rio acima, até parar próximo de Airão Velho. Airão Velho é uma antiga cidade, que foi a cidade de Airão, que foi abandonada depois do ciclo da borracha. Ela basicamente, depois que terminou, ela perdeu todo o dinheiro de lá, mas tem uma história também super bacana, porque ela chegou a rivalizar com Manaus, em termos de riqueza. Ela era muito rica. Só que depois dessa época, 100 anos depois, a gente vê as ruínas dessa cidade. É muito interessante, porque a floresta está envolvendo a cidade como um todo. Essas ruínas, não parece, mas lembra um pouco Angkor Wat
sensação de que a floresta toma conta. Não parece, porque é outra história, mas tem essa questão da floresta tomar conta. A gente vê petroglifos que estão por ali, das populações que habitaram essa região entre 7 e 14 mil anos atrás. E vamos conhecer também a Samaúma, que é a maior árvore da região, e o Parque Nacional de Jaú, com esses dois rios afluentes do Rio Negro, que é o Jaú e o Carabinã. Aqui um pouquinho das fotos dessa região, então, as Grutas do Madadá, a Samaúma. Uma coisa super interessante é que essa época, em janeiro, é uma das melhores épocas para se visitar mesmo. Por quê? Porque é uma época de transição em que você ainda tem praias, as praias estão ali, você está saindo do período de seca e começando a entrar no período de chuvas. Mas ainda não são as chuvas torrenciais que ficam o tempo inteiro lá, embora também é muito bacana. A chuva não fica, a chuva vem, explode na sua cabeça e 15 minutos depois ela termina. Então é assim, um vendaval, uma chuva maravilhosa, aquela coisa de lavar a alma, Oxum em cima e embaixo e pronto, ela se vai. E assim você continua a sua navegação num céu azul ou num céu, se for final de tarde, os pores do sol, pores do sol, acho que é isso. Os pores do sol são algo incrível porque você tem o espelhamento do céu no Rio Negro, né? O Rio Negro é muito amplo e quando ele está calmo, ele literalmente vira um espelho e você consegue ver se quase como enfim, 360 graus, não é só o 180, você tem um horizonte muito amplo e o rio refletindo. Aqui algumas outras fotos, Novairão, Velho Airão, desculpa. E aí a gente vai visitando algumas das comunidades que a gente passa por lá, que estão nas margens do Rio Negro. Tem desde lugares com flutuantes, quanto outros lugares que simplesmente são casas construídas nas encostas. Aqui é o Rio Carabinani, que tem uma dessas, vou chamar de cachoeira aqui, é uma corredeira, vamos dizer assim. Mas é um lugar muito gostoso para a gente nadar, para a gente ficar ali. De vez em quando a gente faz um piquenique ali nas margens. Tem rocha e é bem bacana. É um lugar gostoso para navegar e conhecer essas corredeiras. São várias corredeiras, uma atrás da outra. Dependendo da condição do rio, a gente vai subindo e conhecendo essas corredeiras, rio acima. Aqui um dos pores do sol, no La Jangada. E aí são várias atividades que a gente faz, né? Então tem desde esses que eu disse das praias, que a gente faz piquenique, a gente faz jantares também. Tem a focagem de animais noturnos, que a gente vai ver jacaré, às vezes macaco, às vezes cobra, às vezes você vê tudo isso nas margens que a gente explora a partir das voadeiras, né? As voadeiras são esses barcos rápidos que acompanham o La Jangada, eles estão amarrados no La Jangada. Então, quando a gente vai fazer exploração dos rios menores, ou se a gente quer fazer algum lugar na margem, ou quer de um lugar para outro mais rapidamente, a gente utiliza essas voadeiras. Em geral, para 15, 16 pessoas. No dia 31, então, a gente chega no Rio Jauaperi, que é um encontro ali, a gente sai do Rio Negro e chega nesse Rio Jauaperi, outro afluente do Rio Negro, e é onde está localizado a comunidade de Taquera. É assim que eles fazem, Taquera. Ali é muito bacana, porque é uma das maiores comunidades que tem por ali, com um pequeno igarapé, que é um pequeno rio que você tem encontrando o Jauaperi, e que a gente explora ele com as voadeiras. Na verdade, não com as voadeiras, com as rabetas. Tem duas formas de explorar ali. Às vezes a gente utiliza as rabetas, que são pequenas canoas com motorzinhos muito pequenos, ou às vezes só de canoa mesmo, que a gente vai subindo esse igarapé com os canoeiros e conhecendo um pouco mais. Esse igarapé é transparente, é cristalino, e é lindo, assim, você vê a base do rio. O Rio Negro também é bem limpo, ele é extremamente limpo. As pessoas bebem água diretamente do Rio Negro.
Mas esse é literalmente cristalino e a gente vai subindo com essas rabetas até encontrar um poço maior que também a gente nada, faz um piquenique e conhece um pouco. E nessa noite a gente vai ter o Réveillon, a gente vai fazer um belíssimo jantar aqui. No dia seguinte, a gente visita a comunidade, então, o dia anterior a gente chegou na comunidade, no dia seguinte a gente visita a comunidade, faz essas atividades no Igarapé, conhece um pouquinho, conhece a Casa de Farinha, conhece... Aqui eles têm um centro de artesanato muito bonito também. E depois nós temos um jantar com o grupo. Não acho que é o jantar final. Isso vai depender um pouquinho de como vai estar a condição de praia na descida. No outro dia, no dia 2, a gente já retorna para Novairão. Temos mais praias, temos mais atividades. E dormimos numa praia, ao lado de uma praia aqui. E no último dia, que a gente retorna para Manaus, a gente chega bem cedinho, a gente vai visitar essa fundação, que chama Fundação Almirina Malaquias, a FAM, vai conhecer o Flutuante dos Botos, que é um centro de pesquisa que eles montaram em Novairão para estudar os botos. Começou com uma brincadeira de crianças, alguns anos atrás, elas foram jogando peixes ali, os botos se aproximaram, os botos estão livres, não tem nenhum cercado, nenhuma jaula ali, nada, eles estão livres, eles vêm e vão, eles contam em torno de 18 botos que fazem esse encontro, e a gente tem a oportunidade de conhecer essa história dos botos, entender como eles vivem, entender as diferenças das espécies, porque tem mais de um tipo, e eles chegam muito próximo. E vocês viram ali no vídeo que eles literalmente querem interagir com a gente. Então, eles saem da água, eles raspam na tua perna, você passa a mão no bico, enfim, aí tem toda uma instrução por aí. A gente almoça num restaurante ali em Novairão mesmo, chamado Flor do Luar. Depois voltamos para Manaus e de Manaus a gente retorna para São Paulo ou para qualquer lugar. Inclusive, se você quiser voltar para o Catar também, não há problema nenhum. Aqui algumas fotos só para conhecer um pouquinho da região, as Canoas e Igarapés. Esse é o poço que a gente termina o nosso passeio do Igarapé de Itaquera. Você vê como ele é cristalino, assim, realmente... Aqui tem uma profundidade em torno de 3, 4 metros. E a gente viu a profundidade aqui, isso, tá? Foto de drone das pessoas nadando e o fundo que vocês veem lá embaixo. Uma máscara, isso é lindo. As comunidades, o pôr do sol, que é incrível. Essa é a Fundação Almirina Malaquias, a gente conhece um pouquinho dessa história e todo o trabalho que eles estão fazendo por lá. Inclusive o trabalho de machetaria. Ele começou com esse trabalho, um suíço que começou essa história, trazendo ferramentas e explorando as sobras de barco de madeira nobre, de barco que eram deixados próximo aos estaleiros ali em Novairão. E ele aproveitou, pegou essa madeira que era sobra e começou a trabalhar com machetaria e ensinar as pessoas a trabalhar com isso. E a história dos botos, do flutuante que existe ali. Quais os hotéis que nós utilizamos? A chegada é no Juma Ópera, que está de frente para o teatro. Depois o barco La Jangada, que é o melhor barco que existe na região, disparado. Assim, não existe nada melhor. Eu vou falar um pouquinho do La Jangada daqui a pouquinho. E o Mirante do Gavião é uma opção para quem quiser ficar um pouco mais de tempo por lá. Se alguém quiser estender um pouquinho a visita, ficar mais 2 dias por ali, conhecer um pouco mais, existe essa opção também no Mirante do Gavião, que fica em Novairão. O Juma, a piscina de frente, literalmente de frente para o centro histórico. O La Jangada. E aqui eu falo um pouquinho do La Jangada. Vamos lá. Ele tem uma construção muito recente, então ele é de 2018 e iniciou as operações dele em 2019. Ele foi construído por um francês chamado Bernard, que tinha já uma coleção de clientes estrangeiros para outros barcos que ele tinha. E esses caras estavam pedindo um barco melhor, com mais conforto, que tivesse uma sala bacana para fazer palestras, que tivesse um bar bacana, que tivesse
lugar que você pudesse desfrutar um pouco mais e não fosse um barco muito apertado. E aí ele construiu esse barco ali no estaleiro de Santarém. É um barco muito amplo, como vocês podem ver aí, um barco de 29 metros, é um catamarã de 29 metros de comprimento por 10 de largura, então ele é largo mesmo, com 12 cabines e todas com ar-condicionado. Com esses lugares para as atividades. Então, nós temos essa sala que vocês podem ver aí no canto inferior, que é perfeita para dar as palestras, cabem aqui 30 pessoas tranquilamente, que a gente normalmente organiza isso em formato de U para fazer as palestras, com um bar no fundo. Então, normalmente essas palestras vêm os petiscos, nós temos toda a parte de bebidas inclusa aqui, então se você quer tomar o seu aperol, o seu vinho, a sua caipirinha, tá tudo aqui. E a gente dá essas palestras aqui, e do lado de fora tem essa parte aqui no canto direito, que é para ficar ali quando está navegando. Você também pode tomar o seu drink, pode ficar conversando com as pessoas. É um lugar muito agradável. Quando o barco está navegando, ele tem uma temperatura extremamente agradável mesmo durante o dia. Quando ele para, assim, vamos lá, temperatura. Normalmente, durante a noite, você está entre 22 e 24 graus, está fresco. Às vezes você até bota um moletom. E durante o dia vai entre 27 a 30 graus. Esse é o normal do período, né? Obviamente, quando você está no sol, está um pouco mais quente. Se estiver parado, ele vai estar quente. Mas se estiver andando, se estiver navegando, você está super fresco, assim. Dá para ficar lá fora tranquilamente. Já está muito gostoso. O que acontece com o La Jangada hoje? Ele continua com os mesmos clientes internacionais. Então, basicamente, quatro quintos não, 5/6 do ano, ou seja, 10 meses dos 12 que a gente tem, ele está ocupado por estrangeiros. São alemães, franceses, belgas e suíços que ocupam ele. E há uma janela de 2 meses em que a gente pode utilizar. Normalmente é junho e normalmente é janeiro. São essas duas épocas que a gente consegue utilizar. E a gente pega para a gente e fala assim, não, vamos aproveitar porque não tem outro. Não tem outra acomodação que nos dê esse conforto para poder colocar um especialista, no caso vão ser 2 especialistas, e a gente poder fazer a nossa estrutura que a gente gosta de apresentar para os nossos clientes. Entendendo um pouquinho essas 12 cabines, nós temos 6 cabines no piso térreo, que é, vamos dizer, o piso do nível da água, e 6 cabines no piso superior. Nesse piso superior, nós temos, além disso, o restaurante, e no último piso, nós temos a sala de palestra, com as áreas externas também. E, além disso, ainda tem mais um piso acima, que é uma espécie de um solário, que a gente utiliza para fazer alguns jantares também. Então, esse main deck, que a gente chama aqui, é o deck do nível do rio. Então, as 2 cabines de proa, as 2 cabines da frente, de 16 metros quadrados, mas são ótimas. Apesar de serem as menores, é a que dá de frente para o rio. Depois, 4 cabines de 19 metros quadrados. Algumas delas aqui podem ser ocupadas por 3 pessoas. E no upper deck, nós temos 4 cabines de 20 metros quadrados e 2 cabines de 22 metros quadrados, que são as melhores e maiores que nós temos também na frente, na proa. Isso é só uma ideia da menor cabine que nós temos ali. Então, nós temos aqui uma cama, vai ter uma mesa com cadeira, aqui uma cama de casal e um banheiro bem confortável. Não sei se eu tenho mais fotos aqui do La Jangada, mas senão depois eu posso mostrar. E esse é algumas dos barcos que nós utilizamos durante a viagem. Então, as voadeiras, que eu estava falando, e as canoas para igarapés. Além disso, nós temos os stand-ups para quem quiser praticar um pouco de exercício ali nos rios, nos pequenos rios, também podem sair tranquilamente, porque os rios são muito calmos. Quem são as pessoas que vão fazer essa viagem? Quem são os especialistas que vão estar nessa viagem, para que vocês conheçam um pouco? Primeiro é o Adriano Gambarini, que é um especialista que está conosco há muito tempo já, acho que pelo menos há 7, 8 anos, acho que 2014, 15.
Ele é um fotógrafo e geólogo, então ele vem não só com a parte de fotografia. E aí, quando a gente fala de fotografia, não significa que você tem que ter uma super câmera maravilhosa, com todos os recursos e lentes maravilhosas. Não. Eu acho que o mais bacana do Gamba é que ele ensina a olhar. Esse é o grande trunfo dele, assim. Com um iPhone ou com o seu celular, você vai tirar fotos maravilhosas simplesmente com as instruções e dicas que ele vai dar ao longo da viagem. É bem bacana mesmo. Obviamente, ele também dá algumas aulas ao longo desses 7 dias. A gente tem essas aulas tanto de fotografia quanto de geologia do local. Ele fala também das experiências dele, é um cara que vive a Amazônia há mais de 18 anos, eu acho. Então, ele passou por todos esses biomas, por todos esses estados, e ele traz muita informação sobre a Amazônia, sobre o que aconteceu nesses anos todos que ele vem frequentando essa região. Então, é o cara para estar junto com vocês lá. Além disso, nós temos a nossa bióloga, a Flávia Ribeiro, que também faz essa parte do quê? Da fauna, né? Ela vai contar um pouquinho dos animais que estão por lá, na fauna e na flora, né? Das duas coisas. Dos animais, do que nós temos em termos de biodiversidade, de toda a parte de flora também, tudo que a gente vê em termos de pássaros, e os animais, por que tem tanto animal por lá e a gente talvez não seja o melhor lugar para visitar animal? A gente sempre fala que a Amazônia, principalmente essa região, porque você tem uma Amazônia de Mato Grosso, mas a Amazônia dessa região é uma Amazônia de flora e de água. É água, floresta. Água e floresta. E isso é que deixa a nossa vibração interna outra. Literalmente outra. Assim, a gente começa a vibrar de uma outra forma. Não que eu seja das pessoas mais gratiluz da vida, mas literalmente eu acho que a gente, ainda mais sem internet, nós vivemos de uma outra forma lá. A gente tem um batimento cardíaco diferente. E é super importante. E a Flávia explica um pouquinho dessa relação da água, da flora, da fauna e tudo que acontece nessa região. Aqui algumas das fotos do nosso grupo que foi para lá em final de novembro do ano passado, só para entender um pouquinho do que a gente vê por lá. Então, quando eu digo pôr do sol inacreditável, é porque é inacreditável mesmo. Assim, você tem todas as cores possíveis no espectro aí de azuis e rosas e roxos. Ao mesmo tempo, você tem esse céu infinito assim que se reflete no Rio Negro, principalmente quando ele está calmo. Os rios menores aí, eles são sempre calmos. Aqui uma foto da Rosa. Aqui de um dos grupos, do lado do Samaúma, né, a maior árvore da região. Lajegada. Aqui uma foto das grutas do Madadá. É bem interessante, porque as grutas, elas, como é uma formação de granito, você tem pedras em cima de pedras, e a floresta também penetra, né? Seja por essas raízes expostas, ou pelas próprias árvores que crescem dentro e sobem para onde tem o sol. E aqui vocês têm uma ideia do que é uma palestra nossa, como é que funciona, né? Como é que a gente está disposto, assim, o bar atrás, os banhos. Aqui foi muito interessante esse banho, porque tinha um banco de areia no meio do rio. Então a gente parou. Aqui não é o Rio Negro, aqui é o Jauaperi. Então, a gente parou literalmente no meio do rio, porque tinha esse banco. Todo mundo desceu e ficou tomando banho no meio do rio, porque tinha um banco de areia ali. E é isso que eu falo da chuva. A chuva é um acontecimento, assim, ela vem como literalmente uma cortina de água que passa, sacoleja e depois parece que nada aconteceu. Os espelhos d'água, isso nas voadeiras, que a gente
sobe no rio aqui, você vê que o pessoal está até com camisa de manga comprida. Isso é no comecinho da manhã. A gente faz muitos programas, são feitos no começo da manhã, de começo é às vezes madrugada, né? Às vezes 5, 6 horas da manhã, para pegar o nascer do sol, para a gente poder ver as arraias nas praias, para a gente poder ver um pouco mais de bichos, ou no final, no pôr do sol também. Verão Velho, Samaúma, os pássaros. Isso é um pouco do igarapé. Olha que interessante como existe uma diferença de floresta também aqui, perto do igarapé e fora. Existem algumas explicações para isso, depois o Adriano entra com mais detalhes, mas uma das coisas que a gente percebe em alguns momentos ali na navegação é quando você tem a queimada, que não é o caso aqui, mas quando você tem a queimada é muito interessante porque de repente você vê uma área toda como se tivesse... Deixa eu descrever assim, é triste, obviamente, mas é abandonada. Parece que dá essa sensação de abandono, assim. A floresta é consumida, né? Então, por isso é uma das coisas mais importantes que nós fazemos, ou que se existe esse trabalho de educação ambiental, é na questão de você não botar fogo para rejuvenescer ou para tentar mudar a, a área de cultivo que você tem das roças, né? Isso é o mais comum que você tem nas comunidades ribeirinhas, depois que terminou toda a plantação, você bota fogo para regenerar a roça e muitas vezes esse fogo se alastra. Essa é uma. Algumas das casas, olha que interessante isso. Isso é literalmente a janela de uma casa, parece uma pintura, né? Parece um quadro. Esses passeios nesse caso, você vê que é uma canoa. Não é a rabeta que a gente chama. Por que que é a canoa? Porque você vê que o canoeiro está na frente, ele vai remando na frente, a gente coloca 2 pessoas em cada canoa e vamos subindo os igarapés por ali. Quando é rabeta, ele fica atrás, com um motorzinho pequenininho, subindo os igarapés por trás. E a comida é uma das coisas bacanas que a gente tem no La Jangada, assim, obviamente muito peixe de rio, basicamente os peixes são todos de rio lá, uma variedade enorme, um melhor que o outro. Mas, obviamente, a gente sempre tem gente vegetariano, teve já pessoas veganas também, a gente sabe disso e cuida muito quem tem essas questões de dieta. Quem tem problema com lactose, com glúten, tudo isso é tratado da melhor forma possível. Mas quem gosta de peixe é um lugar absurdamente bom para você se deliciar. Voltou. Eu já tinha usado essa foto. Essa é uma foto que é muito interessante, mas não é o que a gente vai ver nessa época do ano. Por quê? Porque essa é uma foto de cheia. O que a gente chama de foto de cheia? Aqui é quando, normalmente, entre fevereiro e maio, você já começa a ter o rio subindo, e o rio sobe tanto, assim, a variação do Rio Negro em Manaus, é em torno de 25 metros do leito que você está na baixa até a alta. Em Novairão, em torno de 13, 14 metros. Mas quando você está na cheia, a água bate nas copas, na copa da árvore. Literalmente, ela sobe e vai até a copa. E é isso que você vê. Você vê esse espetáculo, que é lindo, mas você perde a praia, que é maravilhoso. Então, as duas épocas são muito bacanas, cada um com a sua propriedade, assim. Mas no nosso caso, vai ser com as praias. Flutuante, a chuva. Para quem quiser, existe a possibilidade também de voltar com táxi aéreo, né, que a gente chama, os hidroaviões, ou como eles chamam lá de anfíbios, que é bem bacana, porque você pode ver toda a parte de Anavilhanas, esse complexo de ilhas, por cima, que é lindo, né? Imagina que são mais de 400 ilhas ali, espalhadas pelo rio,
Você vê isso tudo por cima, é maravilhoso. As comunidades ribeirinhas, elas têm uma mistura, são os caboclos, né? Uma mistura entre povos que vieram do Nordeste, povos originários, enfim, uma mistura ali de muito interessante. Então, às vezes você vê um pouco mais, uma cara um pouco mais indígena, às vezes um pouco mais com outras fisionomias. A jangada. Então, aqui dá para ver bem, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Então, essa parte aqui, vocês estão vendo meu pointer, não? Não? Opa! Essa parte aqui é a parte dos quartos do primeiro piso, né, do piso do Rio Negro. No fundo aqui é a sala de máquinas, é onde fica a tripulação. Nesta parte aqui são os quartos onde estão do segundo piso, né, do deck superior. E aqui atrás o restaurante, onde a gente faz essas refeições. Aqui é a parte das palestras, né, onde está o bar aqui mais na frente e depois a palestra. Aliás, o bar está aqui. E as palestras aqui. A proa e a cabine de navegação. Aqui esse espaço aberto também que a gente usufrui. E em cima esse solário aqui que a gente utiliza para fazer algumas refeições especiais. É bem amplo mesmo. É isso. Simples e direto. Rápido e rasteiro. E eu deixo agora para as perguntas. Eu não vou colocar aqui parte de preços e valores. Eu falei dos especialistas? Passou ou não passou? Passou, né? Que eu acho que isso depois a gente manda para vocês, para quem quiser mais informações. Mas eu fico à vontade agora para as perguntas que vocês tenham à vontade. A Rosa falou aqui, a Irão lembra muito mesmo Anchor. Lembra dessa questão. Anchor é um pouco diferente em outros aspectos, mas é isso aí. Deixa eu ver aqui. Bom, vou entrar aqui. Vocês me ouviram no final? O som do vídeo também, não? Não ouviram o som do vídeo? O som não saiu, mas a gente compartilhou o link do vídeo no chat para quem quiser escutar pelo YouTube, está lá disponível já. No chat a gente manda também por e-mail depois. Tá, é esse link aqui. Vamos mostrar de novo. Aí vocês vêm com... Não consigo. Põe de novo aí, para quem quiser depois a luz, se possível. Coloco sim. Vamos lá, CLA. Você quer saber sobre ficar mais em Novairão, as vantagens. Legal. Eu acho que é uma experiência muito, muito profunda. Quem foi, muitas vezes fala assim, quero voltar e ficar mais. Eu achei que foi muito pouco tempo. Achei que poderia ficar mais tempo. Então, eu acho que essa é a primeira questão, assim, você dá um pouco mais de tempo para essa experiência, né, em Novairão. Existem outras experiências que a gente faz, por exemplo, tem dois bons hotéis ali, né? Tem o Mirante do Gavião, que eu falei, que eu gosto muito, e tem o Anavilhanas, Eco Lodge. Os dois têm experiências muito parecidas, mas eles têm características diferentes. O Mirante, ele é um pouco mais... um hotel menor, são 13 quartos apenas, é um mais arquiteto, mais boutique hotel, vamos dizer assim. O Anavilhanas, ele é um pouco maior, ele tem 22 quartos, ele é um pouco mais espalhado, ele dá uma sensação um pouco mais de floresta, eu diria. Mas os dois estão em localizações espetaculares. E você tem experiências dos dois, que é, por exemplo, passar um pouco mais de tempo em comunidade, que você pode fazer. Você tem passear um pouquinho mais nas ilhas de Anavilhanas, que é legal. Você tem mais focagem noturna para quem quiser, enfim. As experiências acabam repetindo um pouquinho, mas você tem um pouco mais delas, vamos dizer assim, né? Eu acho que o que a gente vai ter ao longo desses 7 dias é o que você teria, talvez, nesses dias a mais e no Vairão, com um pouquinho mais de profundidade ou reexperimentar algumas delas.
não nos mesmos lugares, né? Mas eu acho que mais ou menos a mesma história. Só que vai dar vontade de voltar. É uma coisa incrível. Assim, eu acho que para quem não conhece ou para quem já foi para o Amazonas, especialmente nessa época, a gente se apaixona. Literalmente, a gente fala, por que eu não vim aqui antes? Eu conheço o mundo inteiro e não fui para o Amazonas ainda. É incrível. Incrível, incrível. Eu super recomendo. O que mais? Respondi a tua pergunta, Célia? Respondi. Ale, fala um pouquinho sobre a conexão, Boa. a não Conexão? conexão, A ou a não conexão conexão? das pessoas e a não conexão da internet, né? Legal. Isso é importante. Por quê? Tem uma hora... quando você está em Novarão, a conexão já é ruim. Basicamente, o que pega lá é... Claro, nem a Vivo pega. Mas, obviamente, quando a gente chega, tem um pouco de conexão do hotel. O barco não tem, ele tem um link dedicado, a gente tem sim conexão, mas é uma conexão que a gente utiliza para emergências. Ou seja, se a gente precisar se comunicar, é um telefone satelital, um telefone que custa relativamente caro essa ligação, então a gente utiliza muito mais para emergências ou se precisar fazer alguma ligação rápida, assim. No Réveillon, normalmente a gente passa alguma coisa para quem quiser fazer um link para a família, dar um oi, qualquer coisa assim. Mas, de forma geral, onde você vai ter uma outra conexão são nas comunidades. Quando você chega em alguma comunidade, você tem uma conexão que é aberta da comunidade. De resto, você não tem essa conexão. E no começo a gente fica um pouco desesperado, assim, seja porque você não tem contato pelo WhatsApp, seja porque você não está postando uma foto que você gostaria no Instagram, mas é maravilhoso você simplesmente se abster ou ter essa abstinência das redes sociais por alguns dias. Você não fica preocupado com isso, você conversa melhor, você desfruta do lugar melhor, você se conecta com a água. Eu acho que o grande negócio do Amazonas é a água, assim, seja, como eu falei, né, os rios voadores, que depois a gente explica como é que funciona essa dinâmica dos rios voadores, como os rios que nós estamos por lá. Acho que a Amazônia é água. E é muito forte isso, assim, essa mistura de céu, que às vezes é lilás, às vezes azul, às vezes cinza, com a água e com a floresta. E isso assim, a gente entra literalmente em outro ritmo. Por isso essa conexão com a floresta, que a Lu falou, né? Então, para vocês entenderem essa conexão aí, sim, internet, algumas vezes nas comunidades, um pouquinho no Vairão, e essas mensagens muito pontuais que a gente pode oferecer no La Jangada. Respondi a pergunta da conexão. Sobre a temperatura, eu falei, né, de 23 a 28, 29 graus, depende um pouquinho do momento do dia. Não é muito quente, então, lógico que entre meio-dia e 3 da tarde é mais quente. Normalmente a gente faz palestras nessa época ou simplesmente dá um tempo para as pessoas darem um descanso, ficarem um pouco no quarto, ou quiserem ficar conversando ali na sala climatizada das palestras. Roupa é roupa leve, não tem, assim, roupa pensando que você vai precisar de protetor solar, vai precisar de chapéu, de óculos escuros, assim, como se tivesse ido para a praia, né? Acho que é muito esse aspecto. Claro, a gente tem dias de caminhada, então aí sim vale a pena ter uma roupa para caminhada, uma calça de caminhada, talvez uma manga dry fit e uma bota ou um tênis bem confortável para fazer as caminhadas. A gente vai ter uma caminhada maior que essa das Grutas do Madadá. O resto são pequenas caminhadas que a gente vai fazer. Que mais? Dinheiro, pouco, não precisa muita coisa. A gente tem basicamente só artesanato para comprar por lá. Não é grandes coisas. Não sei se eles estão aceitando cartão. Acho que já aceitam cartão, já aceitam Pix, com certeza. Tem tomada. Tá tudo incluso. A gente chama de tudo incluso, todas as bebidas. Enfim, tudo que você pode imaginar. Então, todas as refeições, bebidas, especialistas, tudo isso incluso. A única coisa que não está incluso é o aéreo e as compras.
e o avião para quem quiser, de repente, fazer um voo, sobrevoo na volta. Ou uma extensão ali para ficar um pouco mais tempo no Vairão. Que mais que eu deixei de falar? Os especialistas. Acho que é isso. É isso aí. É isso, né? Muito bem. Se vocês tiverem mais dúvidas, fiquem à vontade para nos contactar. A gente passou os links tanto para ouvir o vídeo quanto do roteiro em si. Mas as consultoras estão por aí para receberem mais informações. Eu super agradeço a presença de vocês. Espero que tenham gostado. Espero que venham e vão para a Amazônia em algum momento, porque é incrível. Acho que a gente só vai conhecer de fato esse país quando, pelo menos, darmos um pulo ali na Amazônia. É fundamental e incrível. Tá bom? Tenha uma ótima quarta-feira, uma ótima quinta-feira com o Jogo do Brasil e um bom fim de semana na sequência. Obrigado a todos, ficamos por aqui e vamos então terminando essa nossa apresentação em 3, em 2, em 1.